Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e a nossa aula será diferente das anteriores, certo? Por quê? Porque nós iremos revisar assuntos que já estudamos. Neste caso, na nossa aula, nós iremos revisar os seguintes assuntos: crônicas argumentativas e verbetes de enciclopédia, certo? Então, vamos lá começar a nossa aula de revisão. Peguem o livro de vocês de língua portuguesa e abram na página 46, módulo 1, certo? Então vamos lá começar. Antes de começarmos a falar sobre a crônica argumentativa, vamos falar um pouco sobre a crônica, certo? O que é a crônica, o gênero textual crônica? A crônica é um gênero textual em que são abordados assuntos do cotidiano, certo? Então, essa é a maior característica da crônica, certo? Então, a crônica é caracterizada por abordar assuntos do cotidiano. Então, os autores, os cronistas, eles tratam de assunto do cotidiano, ou seja, da atualidade. Por isso, a crônica, ela é um gênero textual intermediário entre o jornalismo e a literatura. Por quê? Porque ela mescla, certo? Além dela trazer o que é factual, ou seja, aquilo que é um fato, um acontecimento, e de trazer informações sobre o que nós vivemos, que acontece no cotidiano, ela também mescla com o quê? Com o subjetivo, com as figuras de linguagem, que são elementos que estão presentes na literatura. Então, a crônica abarca elementos jornalísticos e literários. Por isso, ela é um gênero textual intermediário entre jornalismo e a literatura, certo? Além disso, a crônica, ela tem uma forma subjetiva e pessoal, certo? Então, ela é produzida com uma linguagem que seja subjetiva, o que isso quer dizer? Pessoal, certo? Porque a crônica, ela é escrita de uma forma descontraída, acessível, não tão rebuscada, certo? Além disso, a crônica, ela é uma narrativa curta. Então, ela não é tão longa quanto um romance, certo? Ou quanto uma novela, certo? Então, a crônica, ela se aproxima muito do conto. Nós vamos observar a diferença entre estes dois gêneros textuais, certo? Como nós já havíamos visto, a crônica, ela trabalha o quê? Temas, assuntos do cotidiano. Logo, são o quê? São temas contemporâneos, certo? Se são assuntos do cotidiano triviais, logo vou trazer o quê? Temas contemporâneos, o que está acontecendo agora, certo? Na sociedade. Além disso, nós devemos também saber diferenciar a crônica do conto, já que são gêneros próximos e também são narrativos, certo? E são curtos. A diferença entre a crônica e o conto é que a crônica, ela trata de assuntos do cotidiano, enquanto o conto, ele pode tratar de temas ficcionais, certo? Por isso existem diversas classificações de conto. Eu tenho conto de horror, eu tenho conto de ficção científica, certo? Então, eu tenho desta forma as classificações do conto. Por quê? Porque ele abarca muitos outros temas e assuntos, certo? Bom, a crônica argumentativa, ela é um gênero híbrido. Por quê? Porque enquanto há a narrativa, há também a argumentação, certo? E por isso é um gênero híbrido, porque traz a narrativa e a argumentação, certo? Tem uma linguagem subjetiva e figurada, certo? O cronista usa
de uma linguagem subjetiva e figurada para dar vida àquilo que ele está propondo para debater sobre o tema que ele traz. Além disso, na crônica nós podemos encontrar humor e crítica, certo? Geralmente as crônicas, os cronistas, eles criticam sobre o que está acontecendo na atualidade, certo? E é uma narrativa pessoal intimista, certo? Então, nós veremos os verbos na primeira pessoa, pronomes na primeira pessoa também. Então, a crônica argumentativa, ela só é o quê? Uma hibridação, certo? Narrativa e argumentação. Narração e argumentação. E, além disso, ela vai trazer reflexões acerca do tema abordado, daquilo que está sendo tratado, ou seja, um tema da atualidade. Envolve a argumentação, como nós já falamos, e também tem recursos que vai trazer recursos que possam gerar humor e também a utilização de figuras de linguagem para alcançar isso, certo? Bom, a linguagem da crônica. A linguagem ela é comumente coloquial, certo? Ou seja, não há rebuscamentos. Existem marcas da oralidade, por quê? Porque se aproxima muito do cotidiano, certo? Tenta aproximar-se do leitor. São textos curtos, tem o aspecto do comportamento humano na atualidade, e vai abordar esses aspectos na crônica, certo? Humor ou reflexão, como nós já havíamos conversado anteriormente, trará o humor ou a reflexão como uma forma de criticar fatos do cotidiano e o foco narrativo em primeira ou terceira pessoa, certo? Então, nós veremos os verbos na primeira ou terceira pessoa. Agora, vamos ler um pouco da crônica, da página 46, módulo 1, certo? Reféns das máquinas. Transferimos o fazer para o controlar e o assistir. Ficamos mais passivos, mas não menos ocupados. A respeito do tempo, as duas queixas que mais escuto são que ele corre demais, o ano mal começa e já está acabando, e que falta tempo livre para si. Nunca descobri qual a diferença entre tempo para si e tempo para o outro. Vivemos o tempo do micro-ondas, do forninho, do liquidificador, da batedeira, que nos desensinam a arte de conhecer os ingredientes e a química das receitas. Na batedeira, qualquer clara vira suspiro. O micro-ondas derrete tudo de acordo com uma teoria que desconheço. É só apertar o botão e o calor se faz sem fogo. Tudo para economizar o tempo geral e sobrar tempo para si. Então, até aqui, nós conseguimos observar que esta crônica argumentativa, ela trata de um assunto do cotidiano, ou seja, a questão da pressa, de não se ter tempo, que é algo muito sentido e vivido por nós, certo? No mundo moderno, em que vivemos sempre em constante pressa e corrida para que nós possamos realizar os nossos anseios pessoais, para que nós possamos nos profissionalizar, estudar, certo? Construir, conquistar aquilo que nós queremos. Então, sempre há algo para ser feito, a ser feito, certo? E sempre um requisito, sempre algo a mais que se deve ter para conseguir aquilo. Então, sempre como se nós, seres humanos, no mundo e no momento em que vivemos, na modernidade e da tecnologia, sempre temos que ter pressa, certo? E aqui ela traz também com relação à dependência da tecnologia, a falsa sensação de que a tecnologia ela
nos dá, ela pode nos ajudar com relação a essa falta, com essa sensação de falta de tempo, que na verdade nós continuamos sem tempo e ela não supre isso, certo? Só dá a falsa sensação de que nós ganhamos alguns minutos a mais, certo? E ela vai explicar e argumentar por que isso acontece, certo? Para o almoço, tiro do freezer, ponho no micro-ondas, bato no liquidificador, ponho na sopeira. Depois a máquina lava a louça, enquanto isso, o que eu faço? Fico ligado nas máquinas que trabalham para mim. Não sou livre, esse tempo não é livre. Ou seja, aqui ela argumenta, ela nos diz por que na verdade, a máquina ela não nos dá tempo, certo? Ou seja, porque ela é só uma ilusão de que que se nós utilizarmos, por exemplo, a máquina de lavar, por não precisar ter que lavar a roupa, eu terei tempo de sobra, eu não terei que fazer nada. Mas na verdade você tem que ficar ali aguardando, observando a máquina, certo? E até ela parar de bater. Então, na verdade, o tempo que você que você iria fazer aquilo, você está o quê? Monitorando a máquina que está fazendo serviço por você. Então, na verdade, por isso ela diz que nós não temos tempo livre, certo? É verdade que eu não faço força, mas liberdade, enquanto as máquinas trabalham para a gente, é uma quimera, uma ilusão. Mas a gente gosta de se deixar enganar. Observem também a linguagem dela. Não é uma linguagem rebuscada e nem formal, é uma linguagem coloquial, subjetiva, certo? O tempo que deveria sobrar, outros eletrônicos assambarcam. A secretária eletrônica, os e-mails, o programa de TV ocupam o tempo do mesmo jeito que esquentassem micro-ondas. Transferimos o fazer no tempo para o controlar e assistir. Ficamos mais passivos, mas não menos ocupados. A economia quer que eu use muitos aparelhos para que o mercado fique aquecido e em movimento, mergulhada na ilusão de que enquanto eu observo sou mais livre do que quando eu fazia. Vou me submetendo a outras forças que roubam e comprimem o meu tempo. Então, na verdade, nós temos essa falsa sensação, nós consumimos mais, ou seja, compramos mais máquinas para fazer o nosso serviço, aquilo que nós iríamos fazer, mas na verdade isso não nos desocupa, nós não temos tempo livre, certo? Só transferimos o nosso fazer para a máquina, mas nós temos que ficar observando. Se eu deixar o liquidificador batendo sozinho, ele pode quebrar ou pode acontecer alguma outra situação, certo? Então, por isso eu devo monitorar, não posso deixar sozinho, digamos assim, sem monitoramento. A máquina faz aquilo que eu iria fazer, certo? Mas eu tenho que ficar o quê? Monitorando. Então, é a falsa ilusão de que sobra tempo, certo? Então, observem essas características e esses elementos. Guardem essa informação porque ao final da aula nós vamos precisar novamente. E nós temos também o verbete de enciclopédia, que nós vamos revisar também nesta aula, certo? E o verbete de enciclopédia, ele é um gênero expositivo e descritivo. Por quê? Porque eu vou expor uma informação e descrevê-la, certo? Eu vou expor elementos, certo? E descrevê-los. Temos também no verbete de enciclopédia conceitos e informações sobre assuntos sociais. Lembrando que o verbete, ou seja, a palavra, ela se encontra em uma enciclopédia, que é uma fonte de informação e de pesquisa, de estudo, certo? Por isso, o verbete de enciclopédia é composto por conceitos e informações sobre assuntos sociais, certo?
Possui uma linguagem objetiva e acessível, porque já que a enciclopédia ela é uma fonte de estudo e de informação, a linguagem e a forma como aquilo vai estar escrito e estruturado deve ser o quê? Objetivo, claro e acessível, certo? Para que todas as pessoas possam ali consultar. Pode apresentar ou não autoria, certo? Então aqui fica aberto a questão da assinatura, daquele que escreveu o verbete, certo? Sobre o verbete. Em verbetes encontrados em sites, podem aparecer hiperlinks. O que são hiperlinks? Os hiperlinks, eles aparecem desta maneira, sublinhados, e a palavra em uma outra cor das outras palavras que o diferencia. E quando você clica no hiperlink, ele vai lhe redirecionar para uma outra página, em que aparecerá informações acerca daquela palavra, certo? Daquele verbete. E aí você vai poder agregar mais conhecimento e informações, certo? E isso vai lhe ajudar para compreender o restante do texto. Pense, se eu não consigo entender sobre uma palavra em um texto, sobre o contexto histórico, aquilo que está por trás daquela palavra, eu não vou conseguir entender como ela se relaciona com o que vem anteriormente, o que o autor quer dizer. Por isso o hiperlink ele é importante, certo? Os hiperlinks. Bom, e como proposta para exercício de fixação, certo? Temos 5 questões. A primeira dela diz o seguinte: explique de que forma o verbete de enciclopédia agrega para os estudos, certo? Que nós acabamos de observar. Segunda questão: por que a crônica argumentativa é um gênero híbrido? Nós também acabamos de revisar, certo? Terceira questão: explique por que a crônica intermedia entre o jornalismo e a literatura. Então, aqui você vai explicar como isso acontece. E por que, lembrando que isto é uma afirmação. Explique por que a crônica intermedia entre o jornalismo e a literatura. Então, você vai explicar essa afirmação. Por que ela intermedia, certo? Qual a diferença entre crônica e conto? Aqui você vai observar aquilo que as diferencia, certo? O que diferencia a crônica do conto. E a quinta questão: após a leitura da crônica, página 46, módulo 1, que nós acabamos de analisar, e os estudos em torno deste gênero textual, crie uma crônica sobre a utilização demasiada de aparelhos eletrônicos, maléficos ou benéficos, certo? Então, aqui trouxe um tema para vocês e a partir desse tema, vocês vão criar uma crônica, vocês vão escrever uma crônica, certo? Lembrando que na crônica vocês devem trazer um título, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando também que a crônica ela não é extensa, é um texto curto, certo? E trata sobre temas da atualidade. Bom, é isto e até a próxima aula.